Você já sentiu aquele calafrio inexplicável ao entrar numa casa? Como se as paredes guardassem segredos que não deveriam ser revelados. Fala, tenebrosos, que o medo seja a nossa companhia. Esse é o conto de hoje. Uma casa onde o dinheiro cresce junto com os mortos. Em Floriano, uma árvore seca guarda o segredo de um ladrão que se desmonta todas as noites. Você aceitaria essa fortuna se ela viesse em pedaços? Siga o tenebroso e descubra o que acontece quando Adelaide conta as notas. Pois bem, meus tenebrosos, essa história aconteceu em Floriano, sertão do Piauí, nos anos 70. Não estou inventando nada. Pergunte aos moradores mais antigos. Eles juram que tudo começou com aquela casa. Ela era isolada, cercada por mato alto e arbustos espinhosos que pareciam engoli-la lentamente. As janelas eram buracos negros, como olhos vazios observando quem passava. Diziam que a construção tinha sido erguida sobre algo proibido, algo que jamais deveria ter sido tocado. Ninguém sabia ao certo. O que todos sabiam era que depois das 11 da noite, a casa ganhava vida própria. Sons de correntes, gritos abafados, risadas roucas ecoavam pelo silêncio do sertão. E havia aquela luz, ora aqui, ora ali, piscando nas janelas como uma vela tremeluzente prestes a apagar. Quem tentou entrar nunca voltou igual. Alguns enlouqueceram, outros simplesmente desapareceram. Até que, certa noite, duas mulheres mudaram tudo. Ou será que só pioraram as coisas? Adelaide e Dona Maria viviam à margem da miséria. Moravam num barraco de taipa que mais parecia um monte de gravetos amarrados. Quando o dono do terreno apareceu, exigindo que saíssem, não tiveram para onde ir. Andaram pela cidade inteira pedindo ajuda, mas ninguém queria saber delas. Até que ouviram falar da tal casa. Ninguém mora lá, disseram os vizinhos. É mal assombrada. Mas Adelaide, jovem e teimosa, não se importava com lendas. Desesperada, ela procurou o proprietário, um homem grisalho chamado Seu Firmino. Ele franziu a testa ao vê-las. Vocês têm certeza? Aquele lugar tem algo errado lá dentro. Dona Maria, cansada demais para discutir, apenas balbuciou. Qualquer coisa é melhor do que dormir na rua. Relutante, Firmino entregou as chaves. Não digam que não avisei. A mudança foi rápida e silenciosa. Adelaide carregava poucos pertences, roupas velhas, uma panela enferrujada e uma imagem de Nossa Senhora que herdara da avó. Dona Maria, curvada pela idade, mal conseguia andar direito. Quando cruzaram o portão enferrujado, sentiram aquele frio incomum, mesmo sendo agosto, época de calor escaldante no Nordeste. Às 11 da noite, já instaladas na sala escura, Dona Maria bocejou e caiu no sono quase imediatamente. Adelaide, porém, não conseguia relaxar. Sentia algo pesado no ar, como se fosse difícil respirar. Cada rangido do assoalho parecia vir de outro mundo. Quando o sino da matriz tocou meia-noite, ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Então veio o som, um arrastar metálico, como se alguém estivesse puxando correntes pesadas pelo chão. Em seguida, uma voz baixa e gutural murmurou: "Eu caio." Do teto, duas pernas humanas despencaram, ainda vestidas com trapos sujos. Adelaide prendeu a respiração, paralisada. "Eu caio." Novamente. Desta vez, dois braços ensanguentados caíram ao lado dela. "Eu caio." O tronco surgiu, seguido pela cabeça, que rolou até parar aos seus pés. Os pedaços começaram a se juntar magicamente, formando um homem pálido e magro, cujos olhos brilhavam como brasas. Sem hesitar, Adelaide respondeu: "Pois caia, com Deus e a Virgem Maria."
O espectro sorriu mostrando dentes amarelados. Você não tem medo? Venha comigo. Ele guiou-a pelo corredor escuro, iluminado apenas por uma luz etérea que emanava de seu corpo. No quintal, parou sob uma árvore retorcida, cujas raízes pareciam mãos gigantes agarrando o solo. Cave aqui, ordenou. Com as mãos trêmulas, Adelaide obedeceu. Após alguns minutos, encontrou uma lata enferrujada. Dentro dela, pilhas de notas antigas, algumas tão gastas que mal tinham valor. O fantasma explicou. Roubei isso de uma viúva. Matei de fome seus filhos. Agora pago meu pecado. Metade é para vocês. A outra metade deve ser dividida entre os pobres e usada para rezar 100 missas por minha alma. Depois disso, ele desapareceu, deixando Adelaide sozinha na escuridão. Adelaide fez exatamente o que o fantasma pediu. Comprou uma casa nova para ela e Dona Maria, distribuiu parte do dinheiro para os necessitados e pagou as missas. Parecia um final feliz, mas, conforme os anos passaram, pessoas começaram a notar algo estranho. Quem recebia aquele dinheiro acabava tendo azar terrível. Doenças, acidentes, tragédias familiares. Alguns dizem que o fantasma ainda assombra a casa velha. Outros juram que ele segue Adelaide, invisível, esperando o momento certo para cobrar seu preço. Hoje, quando alguém passa pela estrada que leva à casa, pode sentir o vento gelado soprando do nada. E se prestar atenção, verá um vulto pálido sob a árvore, cavando sem parar. Meus tenebrosos, agora você ouvirão o som de moedas caindo nos seus quartos, mas não há ninguém lá, só uma voz sussurrando. Eu caio, eu caio. Compartilhe antes que o fantasma comece a montar seu corpo no seu teto. Até o próximo conto Tenebrosos. Que o medo seja a nossa companhia.